Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, o programa que te conecta aos principais temas do momento. E estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, uma data de reflexão sobre os desafios, as conquistas e as lutas das mulheres ao longo da história. E no programa de hoje vamos falar sobre as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para garantir mais proteção e direitos às mulheres. No Brasil, a violência de gênero ainda é uma realidade preocupante e políticas públicas têm um papel essencial na prevenção e no acolhimento das vítimas. Hoje, vamos discutir quais ações estão sendo realizadas para reduzir essas estatísticas e garantir mais dignidade e segurança às mulheres. Quais iniciativas que estão sendo desenvolvidas para fortalecer o papel das mulheres na sociedade e combater a violência de gênero? Essa pergunta é essencial, Raoni, e a gente, para começar a nossa conversa, nós separamos alguns dados relacionados à violência contra a mulher no Brasil. Temos uma arte com alguns dados que, por exemplo, em 2023 foram 1.437 casos de feminicídio, além de cerca de 340 mil denúncias de violência doméstica. Esses números, inclusive, aumentaram em 2024. Foram 1.569 casos de feminicídio, além de 380 mil denúncias de violência doméstica. Bom, dado o contexto, nós estamos recebendo aqui, em mais uma edição do Pauta 1, a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos em Goiânia, Erizânia Freitas. Erizânia, muito legal, é um prazer receber você aqui no Pauta 1, seja muito bem-vinda. Jéssica, eu que agradeço pela oportunidade. Raoni, muito obrigada. Dizer que é uma alegria a gente poder vir, até para que a gente possa aqui deixar as mulheres goianienses muito bem informadas sobre todos os serviços, programas e políticas sociais que visam combater e enfrentar todo tipo de violência contra a mulher. Secretária, e como Goiânia tem avançado justamente nesse sentido, no sentido de de fornecer instrumentos de proteção, mas também de empoderamento para essas mulheres? Sim, eu falo muito sobre a coragem. Uma mulher só faz a denúncia para que então ela receba essa medida protetiva quando ela tem coragem de ir até uma delegacia ou mesmo através do 180, que é o DISC, para denúncia de todo tipo de violência contra a mulher. E essa coragem só vem quando ela tem uma rede de proteção fortalecida, uma rede composta por vários equipamentos sociais, como delegacias especializadas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, o Centro de Referência Especializado no Atendimento à Mulher. Além disso, a gente não pode deixar de falar das casas de acolhimento, o serviço de acolhimento para as mulheres. Então, quando nós temos uma rede estruturada, essa mulher tem coragem de fazer com que o ciclo de violência seja interrompido, porque ela vai até a delegacia e ela pratica essa denúncia, ela faz a denúncia e a partir daí esses vários órgãos que integram a rede começam então a cuidar no sentido de proteger essa mulher e de defender todos os direitos aos quais ela faz jus. E quando a gente fala desses números de violência que você ainda citou, Jéssica, falando de Goiânia, nós tivemos no período de janeiro a novembro de 2024 mais de 20 mil denúncias realizadas com medidas protetivas. Então, quando a gente vê mais de 20 mil medidas protetivas expedidas aqui em Goiânia, a gente vê o quão importante é que a gente possa avançar nos equipamentos sociais de atendimento a essa mulher. E aqui eu não vou longe, eu começo falando dos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Em Goiânia nós temos 24 CRAS. Esse equipamento é o mais próximo da residência dessa mulher e às vezes é o primeiro contato da rede que ela tem. Então, ao ouvir essa mulher e receber dela uma denúncia de que está sofrendo algum tipo de violência, automaticamente todos os órgãos da rede são acionados. A gente já faz com que ela seja encaminhada para a delegacia especializada no atendimento à mulher e daí ela começa a ser cuidada por todos esses órgãos que integram. Então é muito importante avançar no que diz respeito às equipes técnicas dos CRAS, aqui eu falo de assistente social, eu falo de psicólogo, eu falo de estrutura física, agora a gente tem mais de 15 milhões para reformar todos os CRAS, eu falo de um centro de referência especializado no atendimento à mulher, para que ele possa atender essa mulher nas suas várias especificidades, a mulher que sofreu denúncia
de violência física, patrimonial, psicológica, enfim, todas essas esferas de violência já estabelecidas pela Lei 11.340, que agora faz 19 anos, que é a Lei Maria da Penha. Então, fazer com que todas essas denúncias sejam apuradas por meio desses órgãos que compõem a rede. E isso só é possível, como eu disse inicialmente, quando a gente tem uma rede fortalecida, equipamentos fortalecidos. E eu não posso deixar de falar da Casa da Mulher Brasileira, que vai ser construída aqui em Goiânia. Durante o período de transição, o prefeito Sandro Mabel já identificou um recurso financeiro na ordem de 12 milhões de reais de um equipamento social que já deveria ter sido entregue às mulheres goianienses, Jéssica, porque são 10 milhões do governo federal, 2 milhões e meio do governo municipal, que ficaram ali parados e a construção não avançou. Em 2 anos de contrato, apenas 7% de obras ou de medição. Então, neste momento, a determinação e orientação do prefeito Sandro Mabel de que a gente possa trazer celeridade para essa obra, para que a gente possa entregar mais um equipamento social para a mulher goianiense. Então, é encorajando essa mulher, e é desse termo que eu gosto. Eu gosto de falar que a gente vai encorajar essa mulher a fazer essa denúncia. Isso só vai acontecer se ela entender que essa rede fortalecida, com esses vários equipamentos, com esses vários representantes governamentais e não governamentais, vão assegurar a ela todos os seus direitos, inclusive o de estar num serviço de acolhimento, numa casa-abrigo com os seus filhos em proteção. Secretária, é muito importante falar, né, sobre esse acolhimento, mas também é importante pensar na prevenção. É porque a violência de gênero ela é um problema estrutural dentro da nossa sociedade. Então, eu pergunto para a senhora como as políticas públicas elas podem atuar nesse sentido de prevenção para que esses casos não ocorram mais. Inclusive para que a mulher entenda que ela está sofrendo violência. Porque às vezes ela está num ciclo de violência e ela não sabe, por exemplo, que ela está sofrendo violência patrimonial. Violência psicológica, uma mulher que sofre diariamente com todas essas... às vezes com xingamentos, às vezes porque o salário dela todo mês é usado pelo companheiro, sem que ela tenha participação alguma. Então, às vezes ela não sabe que isso é violência. E ela só vai ter acesso a isso, a essa informação, e entender que ela é vítima de violência e por isso ela tem um sofrimento e às vezes ela nem entende que aquilo é um direito dela, quando a gente leva informação. Quando a gente tem uma equipe técnica, quando essa mulher, por exemplo, vai até o cadastro único, faz o seu CAD único, começa a ser beneficiária do Bolsa Família e então começa a participar dos programas sociais. Quando ela chega até o CRAS, fica pertinho da casa dela, porque a ideia é que o CRAS seja realmente mais próximo das famílias, por isso a CRAS em toda Goiânia, são 24 unidades, é por região. Então, quando essa mulher vai procurar, por exemplo, um serviço social, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para o seu filho, ou quando ela estabelece vínculo com a equipe técnica e ela se sente encorajada a falar, a partir de então ela participa de campanhas de conscientização, as equipes começam a levar essas campanhas para as escolas e até para o terceiro setor, que são as organizações sociais, para que essa mulher entenda que ela é vítima de violência e a partir de então todos os instrumentos legais sejam disponibilizados para que ela rompa com esse ciclo de violência. Aqui a gente está falando, por exemplo, que a mulher que sofreu ou sofre violência patrimonial, que ela tem que, por exemplo, se separar, não é disso que a gente está falando, mas que ela entenda que é um direito dela, que esse direito é assegurado e que ela precisa impor limites com relação a isso, conversando com o companheiro, por exemplo, que nós estamos falando de um tipo de violência. É claro que quando essa campanha de prevenção, de orientação e informação não chega, infelizmente isso pode progredir para outros tipos de violência. E o que a gente precisa fazer aqui em Goiânia é atuar fortemente nas políticas de prevenção. Eu falo que quanto mais a gente faz a proteção básica, que é a prevenção às situações violadoras de direitos, menos casos de violência nós teremos aqui, menos violação dos direitos das mulheres. Secretária, ainda falando nessa questão financeira, que como a senhora bem destacou, realmente é um ponto que gera muitas vezes que as mulheres persistam em casos, né, de violência, existem programas municipais voltados à capacitação profissional, por exemplo, justamente para oferecer caminhos para essa mulher se sentir mais pronta e independentemente segura para fazer uma ação de, por exemplo, deixar o contexto de violência. Principalmente quando ela tem uma dependência socioeconômica desse parceiro, desse companheiro, ela às vezes protela essa possibilidade de denúncia porque
ela depende dele financeiramente até para morar, para alimentar ela e seus filhos. Então, levando qualificação e formação profissional com consequente possibilidade de inserção no mercado de trabalho, a gente também possibilita o rompimento desse ciclo de violência. E é por isso que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos hoje trabalha com parcerias com o governo estadual através da Secretaria da Retomada. Já fizemos uma solicitação para que cursos de qualificação cheguem aos bairros próximos dessas mulheres, possibilitando o acesso delas a esses cursos e para que assim elas possam empreender e serem inseridas no mercado de trabalho. Além dessa parceria, a Prefeitura também tem uma aquisição de cursos com o Sistema S, com o SENAC, para que a gente possa oferecer cursos na área de imagem pessoal e assim a gente poder ampliar outras possibilidades de parceria. Jéssica é uma mulher que ela tem independência financeira, que ela consegue prover o sustento, o seu autossustento e também o sustento de seus filhos. Ela é encorajada a fazer com que esse ciclo seja interrompido. Então é papel fundamental da Prefeitura, dos governos, fazer com que essa mulher receba qualificação profissional, com que ela receba oportunidade de ser inserida no mercado profissional e assim, mais uma vez, ela seja encorajada a romper com o ciclo de violência. Secretária, a gente está falando de violência, né? Claro que a gente pensa logo na violência física, que é o maior extremo, mas a senhora mesmo já citou, tem outros tipos de violência que as mulheres também sofrem. A Secretaria está preparada para esses outros tipos de violência também? Como é a diferença entre o cuidado com uma mulher que sofre violência física e uma mulher que sofre violência psicológica, por exemplo? É diferente? A Secretaria está preparada para lidar com todas essas formas? Eu falava, Raoni, sobre a gente fazer a informação chegar até as mulheres, em especial as mulheres em vulnerabilidade social. Nós entendemos que a violência física, patrimonial, psicológica, sexual, enfim, nós entendemos essas modalidades de violência e às vezes a mulher não entende, por exemplo, como eu citei, que ela está sofrendo uma violência psicológica, que ela está sendo depreciada. Isso a faz sofrer e ela não entende que aquilo é uma violência e que ela tem, através da Lei 11.340, que completa 19 anos, eu gosto de dizer isso, porque a gente tem um marco jurídico, que é a Lei Maria da Penha, para respaldar essa mulher e assegurar a ela todos os seus direitos. Mas é importante a gente levar isso através das campanhas de conscientização, através das blitz. Por exemplo, a gente viu que recentemente o próprio Tribunal de Justiça fez uma campanha de combate à violência no bloquinho do Carnaval. A gente viu também que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social também fez uma. Me respeita, uai, não é não. Então são várias as campanhas feitas por várias organizações governamentais e não, para que essa mulher tenha consciência desses níveis de violência. Mas, por exemplo, a gente vê crime de misoginia a partir de 2021, crime de stalking, que a gente viu também a partir de 2021, e às vezes a mulher não sabe que está sofrendo mais uma violência. É papel do poder público fazer campanhas, fazer blitz, realizar todos esses movimentos e ações com essa rede de proteção, a delegacia, a defensoria, a promotoria, o juizado, o serviço de acolhimento, os CRAS, os CREAS, para que todos esses protagonistas da rede possam fazer com que as informações cheguem até essa mulher. E eu volto a dizer dos CRAS, porque quando eu faço ali nos CRAS uma palestra para 30 mulheres, eu estou conscientizando 30 famílias. Então, é importante a gente atuar nas políticas de prevenção, por meio das informações, por meio das campanhas, por meio de palestras e, como eu falava com a Jéssica ainda há pouco, levando sempre a oportunidade de formação e qualificação profissional com consequente inserção no mercado de trabalho, dando autonomia financeira para essa mulher e fazendo com que ela seja emancipada do ponto de vista socioeconômico. Então, falar de stalking, falar de misoginia, é importante para que a mulher entenda quais são as violências hoje cometidas contra a mulher. Então, para além da Lei Maria da Penha, a gente também trabalhar essas outras violências que a partir de 2021 foram estabelecidas. Secretária, eu gostaria que a gente encerrasse nossa conversa com a senhora reforçando as formas pelas quais as mulheres que nos assistem podem buscar apoio, podem ter acesso aos principais serviços oferecidos hoje na rede municipal e, claro, também as principais formas de denúncia
que muitas vezes pessoas podem saber, podem ter conhecimento de casos de violência e ainda por vários motivos não denunciam. Então, gostaria que a senhora fizesse esse apelo e reforçar realmente quais são as principais formas de acesso a essas ferramentas que o município oferece. E eu começo aqui dizendo, Jéssica, que nenhuma mulher ficará desassistida por omissão do poder público municipal, e eu tenho certeza que aqui também o poder público estadual. Nenhuma mulher ficará desassistida. Importante é que essas mulheres entendam que têm direitos assegurados e que a gestão do prefeito Sandro Mabel, a gestão municipal por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vai assegurar a elas todos os direitos, seja por meio das qualificações profissionais, do atendimento de psicólogo, de assistente social, por meio da cesta de alimentos que a gente vai levar na casa dela, da inserção em programas, políticas e serviços sociais. E é importante que ela saiba que todas as vezes que ela procurar um CRAS, ela vai ser direcionada para essa rede. Que ela pode ligar no 180, que é o Disque Denúncia Nacional, pode ligar no Disque 100, que é dos Direitos Humanos, e pode procurar também uma delegacia especializada, nós temos 2 aqui em Goiânia. Mas se essa mulher não tem condição de fazer nada disso, procure um dos CRAS mais perto da sua casa, porque a partir dali nós vamos encaminhá-la para a rede de proteção e assegurar a ela os seus direitos, inclusive de ser acolhida no serviço de acolhimento com seus filhos, sendo protegida e, é claro, acompanhar todo o processo. E dizer para todas as mulheres goianienses o nosso compromisso, o compromisso dessa gestão, de fazer com que políticas sejam implantadas no sentido de fazer com que essa mulher tenha independência financeira e seja emancipada do ponto de vista socioeconômico através da inserção em vários programas e serviços sociais. Secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no Pauta 1, foi ótimo falar com a senhora, obrigada pelas informações e volte mais vezes aqui ao Pauta 1 e, claro, também à Sagres TV. Jéssica Rawane, quero agradecer à Sagres TV pela oportunidade e dizer que no mês de março nós vamos potencializar as várias ações voltadas à mulher, tendo em vista o dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então terão ações aí da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, do esporte. Fiquem atentos à rede social da Prefeitura, porque tem muita coisa boa para acontecer. Muito obrigada. E nós seguimos para um rápido intervalo, mas não saia daí, que já já voltamos com mais Pauta 1. Estamos de volta com mais uma edição do Pauta 1 e no primeiro bloco falamos sobre as políticas públicas oferecidas para as mulheres em Goiânia. Mas quando o assunto é o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher, também é essencial falarmos sobre a assistência jurídica oferecida para essas mulheres, né, Rawane? Exatamente, Jéssica. E para falar sobre esse cenário, né, é importante pensar no papel da Defensoria Pública. E para isso nós vamos falar sobre o Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, o NUDEM. E para falar sobre ele, nós vamos receber aqui no Pauta 1 a Tatiana Branzato, que é coordenadora do NUDEM e é defensora pública da Defensoria Pública aqui do estado de Goiás. Então a gente vai falar sobre o núcleo. Primeiramente, Tatiana, bem-vinda ao Pauta 1. Obrigada. Primeiramente, a gente quer falar sobre o núcleo, né, que é um suporte gratuito às mulheres que sofrem violência aqui no estado de Goiás. Então, gostaria que você explicasse para a gente como ele funciona. Bom dia, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui para falar do NUDEM, Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública. Bem, o atendimento do NUDEM é inteiramente gratuito. Ele ocorre todos os dias da semana, das 8 até as 17 horas. A gente tem um canal de WhatsApp pelo qual essas mulheres podem só mandar um oi e, a partir dali, tirar suas dúvidas, narrar o seu caso, que a gente já oferece esse suporte de orientação e, sendo o caso, já ingressa com a ação ou com o pedido de que ela necessita. Nosso WhatsApp, até vou aproveitar a oportunidade para já falar aqui, é o 31571039, ou ela pode também comparecer presencialmente. A nossa sede fica na Avenida Cora Coralina, né, perto da Praça Cívica, número 55. E pelo NUDEM, ela pode, então, ter acesso dessas duas formas, e lá a gente consegue dar todo o suporte jurídico que ela necessite, tanto pensão alimentícia, divórcio, medidas protetivas. Tatiana, quando a gente fala sobre esse discurso, né, os instrumentos de proteção à mulher, a medida protetiva, sem dúvidas, é um dos principais instrumentos.
queria que você comentasse um pouco sobre a importância da medida protetiva e também como que a mulher pode solicitá-la. Quem pode solicitá-la, a partir de quais critérios? Explica um pouquinho pra gente. As medidas protetivas são um instrumento realmente muito importante para garantir a integridade física, psíquica também dessa mulher, né? As mais comuns são afastamento do ofensor do lar, ainda que a casa seja dele. Nesse primeiro momento de violência, quaisquer das violências física, psicológica, patrimonial, sexual, moral, ele é afastado do lar. A proibição de se aproximar dessa mulher por um distanciamento mínimo, o juiz pode fixar entre 200 a 500 metros, e também a proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Então, tanto a palavra falada, dirigir-se a ela, como também por WhatsApp, carta, e-mail, tudo isso resta proibido. Essas são as mais comuns de serem concedidas, mas a Lei Maria da Penha também garante que esse ofensor tenha que pagar alimentos provisórios a ela ou aos seus filhos, porque assim que ele sai do lar, muitas vezes essa mulher, numa dependência financeira, né, ele não costuma já pagar pensão alimentícia, então é garantido isso pela lei. A retirada, né, a restrição do seu acesso ao porte de arma, até porque é um instrumento muito utilizado para o feminicídio. A inclusão dos filhos dessa mulher vítima de violência doméstica numa vaga em creche mais próxima de sua residência, seja para nova residência, às vezes ela sai do local, né, para buscar a sua rede de apoio, ou seja porque ela está buscando agora ter sua independência profissional. Então é garantido isso independentemente da existência de vagas, inclusive a legislação coloca, né? Então essas são bastantes as medidas protetivas. E aqui em Goiás também tem um benefício de R$300 que essas mulheres conseguem ter se forem baixa renda para conseguir ter esse melhor suporte. E como que essa mulher pode conseguir essas medidas protetivas? Ela pode se dirigir à DEAN, né? A DEAN ela já faz a solicitação e lá geralmente já inicia também a investigação do crime que foi cometido por esse ofensor, mas ela pode também buscar a própria Defensoria Pública. Muitas vezes a mulher ela não deseja que esse homem seja responsabilizado penalmente. Muitas vezes o ofensor é o seu filho, às vezes o ofensor é o próprio pai, às vezes mesmo sendo marido, ela não deseja essa persecução penal, se preocupa, tem receio. Então ela pode pedir essas medidas protetivas independentemente de ter registrado um boletim de ocorrência. Então, basta ela acionar o nosso WhatsApp ou comparecer à Defensoria Pública, que a gente faz esse pedido de medidas protetivas autônomas, né, desvinculadas de um processo criminal. E, Tatiana, existe um tempo médio para a concessão dessas medidas? Não. Inclusive, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça deixou bem claro, né, que não se deve fixar prazo para a existência dessas medidas protetivas. Por um período foi comum que o judiciário fizesse isso, até como uma forma de ter controle do processo, né, do quantitativo de processo existente nessa vara. Hoje, do que se verifica, pelo menos aqui na capital, não há mais fixação de prazo. Então, elas vão subsistir, as medidas protetivas, enquanto subsistirem os fatores de risco, né? A agressão desse ofensor, o receio dela também. E o que caracteriza, por exemplo, um caso de violência psicológica? Muitas mulheres, por vezes, podem até mesmo normalizar ou estarem, infelizmente, acostumadas com um padrão de comportamento e demoram a reconhecer que aquilo que elas estão vivendo é sim um caso de violência. Então, quais são as características realmente de um caso de violência psicológica que já configura dela poder realmente ir e solicitar uma medida protetiva? Sim, previsto tanto na Lei Maria da Penha, agora tipificado como um crime também, né? A violência psicológica ela é normalizada realmente em diversos relacionamentos e é o primeiro passo, geralmente, a mola propulsora para as outras violências. Então, toda essa qualificação, né, de sistema de desconstituir as crenças dessa mulher, né? Você está louca, você está imaginando, isso é coisa da sua cabeça, e desconsiderando o sistema de crenças e de percepção de si própria. Isso já se classifica pela lei como um processo de violência psicológica.
E as consequências dessas condutas são tamanhas que, depois de anos de vivência de violência psicológica, que inclusive, infelizmente, é muito comum, a mulher geralmente ela perde um pouco da percepção de si e da própria situação de risco em que está inserida. Então é importante, de fato, se atentar para essa conduta, se perceber e buscar apoio. Tatiana, é muito importante, né, o fator psicológico, até para a mulher ter a segurança, né, em denunciar. Queria saber o que o Nudem faz para trabalhar essa segurança na mulher após a denúncia, né? É garantida para ela que ela está segura após fazer essa denúncia? O sistema de proteção à mulher integra diversos órgãos e instituições, né, da rede de proteção. Então, existe uma rede de proteção, cada qual com a sua função, a garantir a segurança dessa mulher. O que é importante, sobretudo, que aconteça, que ela esteja ciente depois da concessão das medidas protetivas. Qualquer descumprimento do ofensor, ela deve comunicar. Porque é isso que, para o sistema de justiça, vai classificar essa graduação de violências e intensificar as medidas protetivas. Então, quando ele descumpre, o juiz pode, por exemplo, adverti-lo, aplicar multa, colocar tornozeleira eletrônica ou até determinar a prisão. Se essa mulher ela não fala do descumprimento ou acredita por alguma razão que o sistema de justiça vai saber disso sem que ela saiba, aí sim ela se coloca em risco. Então é importante que ela traga esse conhecimento, pode ser da Defensoria Pública, pode ser da DEAN, para que então se intensifique. Mas nós temos sim uma rede de proteção, um batalhão, uma guarda da mulher mais segura bastante atuantes. E dentro do Nudem, além dessa questão do apoio jurídico, há também algum instrumento de apoio psicológico disponível? A Defensoria Pública, através do Nudem, fez uma parceria com a Procuradoria da Mulher da Alego. Então, nós encaminhamos as mulheres, todas que desejam ali, que são assistidas da Defensoria Pública, participar de grupos reflexivos, né, que são promovidos aí, pelo menos 2 vezes ao ano pela Procuradoria da Mulher, em que elas podem ouvir o relato de outras mulheres que estão na mesma situação, algumas recém-ingressas no ciclo da violência, algumas já conseguindo sair, para que ela tenha essa melhor percepção, se perceba nesse cenário e consiga sair. E contam também com o apoio de uma psicóloga. E Tatiana, como é que funciona o trabalho do Nudem com os outros órgãos que as mulheres também podem procurar? Assim, quando procurar o núcleo e quando procurar uma delegacia, por exemplo? Vocês têm essa diferenciação no serviço? Bom, o diálogo com a rede ele é sempre constante. Agora, quando buscar, por exemplo, ou a delegacia ou a Defensoria Pública, parte muito até do desejo da mulher. E por que a gente diz isso? Porque em alguns momentos ela não deseja mesmo essa persecução penal e esse vai ser o grande diferencial. Porque na Defensoria ela consegue medida protetiva desvinculada disso. Mas nós alertamos a ela, né, quando ela nos busca primeiramente, que ela buscar nós primeiramente não vai ter uma investigação policial sobre o fato. Muitas vezes isso é de fato importante, sem dúvida, e muitas vezes também o desejo dessa mulher. E então a gente direciona direto a DEAN, né? E na Defensoria Pública também é importante que essa mulher saiba que ela vai conseguir de modo gratuito algumas questões que na DEAN não vão ser possíveis, como, por exemplo, o divórcio, a guarda, a regulamentação da guarda dos filhos, o pensionamento, né, a fixação de um valor de pensão, a cobrança desse valor de pensão. Então, toda essa área atinente à regularização da sua situação no direito de família é feito gratuitamente pela Defensoria. Tatiana, no seu ponto de vista, quais são ainda os principais desafios para trazer essa mulher até o Nudem realmente, dela identificar que ela precisa de um apoio especializado, para você, nesse desafio que é garantir essa proteção à mulher, quais são os problemas, os desafios mais persistentes ainda ao Estado? Bom, primeiro no que se refere às mulheres, ao seu individualismo, a necessidade de acreditar no sistema de justiça e na rede de proteção, né, e ter força para buscar apoio, sair do ciclo. Infelizmente, o ciclo da violência ele é de fato uma realidade, né, há sempre um retorno a esse agressor, uma manutenção num relacionamento tóxico, seja por dependência emocional ou financeira. Então, sendo esses os maiores obstáculos, entendo que políticas públicas que objetivem o reforço e amparo gratuito, sobretudo, né, objetivando uma população de baixa renda, com suporte psicológico e programas de transferência de renda e abrigamento,
são fundamentais para que essa mulher consiga, de fato, encontrar suporte assim que ela resolve sair do ciclo da violência. Inclusive, nós temos uma arte com alguns dados, Tatiana, para reforçar realmente as formas de denúncia. Já está na tela. Bom, em caso de denúncia ao Nudem, você pode acionar pelo número 62 31 57 10 39. Já a Central de Atendimento à Mulher, basta discar 180 180. Temos também a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher pelo número 62 3201 2801. Então, se você não tinha acesso a esses dados, tire uma foto, compartilhe com alguém que precisa, porque realmente são esses movimentos de buscar ajuda, de denunciar, que podem, no fim, salvar vidas, né, Tatiana? Basta realmente você ter esse primeiro passo e depois contar com o apoio especializado do Estado. Exatamente, de fato salva vidas, né? O ciclo da violência, a existência dessas violências levam ao feminicídio. Quem está sofrendo feminicídio, em regra, são mulheres que já foram violentadas anteriormente. Então, a importância de se perceber e conseguir forças para sair dessa violência. Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo contar com você aqui nessa edição especial do Pauta 1. E volte mais vezes aqui ao Pauta 1 e também à Sagres TV. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, e nós vamos agora novamente para um rápido intervalo, mas fique aí que já já voltamos com mais Pauta 1. Estamos de volta com o Pauta 1 e hoje estamos falando sobre medidas de combate à violência contra a mulher. Já falamos sobre políticas públicas municipais, sobre assistência jurídica e agora vamos seguir o Pauta 1 entendendo a importância da segurança pública para a proteção dessas mulheres. Exatamente, Jéssica. E por isso nós vamos falar sobre o Batalhão Maria da Penha, que é um serviço fundamental para monitorar o cumprimento das medidas protetivas e garantir a segurança das vítimas. E para a gente entender melhor como funciona esse batalhão, nós vamos conversar agora no Pauta 1 com a Major Dirlene Seixas Santana, ela que é comandante do Batalhão Maria da Penha da Polícia Militar do Estado de Goiás. Bem-vinda ao Pauta 1, Major. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês, podendo falar um pouco sobre segurança, que é um assunto tão importante, né? Falar da segurança das nossas mulheres. E é importante que chegue até as mulheres essa informação, então eu agradeço o espaço. Major, nós temos uma arte que tem informações importantes justamente sobre a atuação do batalhão. Pode colocar na tela a arte, por gentileza. Bom, Batalhão Maria da Penha, ação monitoramento de medidas protetivas com o objetivo de garantir que agressores não descumpram decisões judiciais. Outra ação também é o apoio a mulheres vítimas de violência, com o objetivo de oferecer um atendimento especializado com orientação e suporte. E, por fim, uma ação também fundamental é a fiscalização de denúncias, com o objetivo de atuar de forma direta em casos de descumprimento de medidas protetivas. Bom, temos um resumo, né, Major? Eu queria que a senhora reforçasse, então, o que é o batalhão e realmente quais são os principais propósitos do batalhão nessa ação conjunta, muitas vezes, que é uma ação integrada com outros órgãos, outras frentes aqui do Estado, do município, para garantir esse apoio, esse suporte à mulher vítima de violência. Sim. O batalhão não atua sozinho, nós atuamos em rede. Hoje todo mundo tem a plena consciência que o combate à violência doméstica não é apenas uma questão das forças de segurança. É necessário, como vocês, né, falaram, a questão jurídica, a gente precisa da Defensoria Pública, eu preciso de políticas municipais. Quando eu falo da atuação do Batalhão Maria da Penha, eu falo do batalhão aqui em Goiânia, mas falo também de todas as patrulhas Maria da Penha do interior do estado. Que hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás tem patrulha especializada Maria da Penha em todos os 246 municípios. Então, essa mesma atuação aqui é no interior. E, realmente, nosso eixo de atuação são os dois principais. Um é o acompanhamento dessas mulheres que têm medidas protetivas. Essas mulheres sofreram algum tipo de violência
denunciaram, né, tiveram coragem ali de denunciar essas violências que elas sofreram, e a partir desse momento da denúncia, o judiciário concedeu a essas mulheres uma medida protetiva, que é o afastamento desse agressor, né? Então, ele não pode se aproximar da vítima, seja pessoalmente, por meio de mensagem. E nós garantimos que essa mulher, que essa medida protetiva realmente seja cumprida, né? Não é apenas uma decisão judicial que essa mulher tem, mas realmente que ela seja cumprida. Então, a gente garante esse afastamento com visitas, vamos visitar essa mulher. No momento dessa visita, nós mostramos para essa mulher que ela não está sozinha, que a Polícia Militar está lá apoiando, representamos o Estado ali naquele momento. Explicamos para ela todos aqueles termos da medida, o que é um descumprimento de medida protetiva, que é um crime, o descumprimento, né? Falando da necessidade dela denunciar. Aproveitamos essa proximidade para falar de toda a atuação da rede. Então, passamos as políticas públicas do município, do Estado, falamos da questão do NUDEM, né? Da Defensoria Pública. Falamos para ela toda a rede, já que nós, nessa atuação de irmos até essa mulher, temos essa proximidade com ela. E o outro eixo que a gente atua são a questão educativa. Eu tenho que mostrar para a mulher o que são essas violências, quais são as formas que ela atua, né, que ela pode acionar a polícia militar e a importância dessa denúncia. Então, assim, a gente tem que focar nessa mulher que já denunciou, mas também eu tenho que focar nessa mulher que ainda não denunciou essas violências, porque são essas que não denunciam que estão morrendo. São as mulheres que estão sofrendo essa violência, que não se encorajaram ainda, ou não tiveram oportunidade ainda de fazer essa denúncia, que estão morrendo. E é comum, por exemplo, que nesses casos, eventos de formação, de prevenção, que mulheres, após o fim do evento, após o fim da fala, procurem vocês, se reconheçam enquanto vítimas de violência e aí queiram saber o que fazer a seguir? Exatamente, acontece muito isso nas nossas ações educativas, tanto quanto as mulheres quanto os homens, porque muitas vezes eles falam assim, nossa, mas eu faço isso em casa. Então, é uma violência, então eles começam a reconhecer naquele cotidiano dele que aquilo ali é uma violência que está sendo feita e uma violência que está sofrendo. E aí a mulher começa a se identificar e começa a ver que ela tem apoio. Porque, assim, a gente sabe que essas violências sempre ocorreram. O problema é que a mulher não tinha um apoio para denunciar. Ela denunciava e não tinha apoio, ela tinha que voltar para a casa do agressor, ela dependia dele. E hoje ela tem todo esse suporte pós-denúncia. E é principalmente esse suporte que eu preciso que chegue para essas mulheres. Então, essa basicamente são as nossas atuações. Hoje, a Polícia Militar tem de mulheres com medidas protetivas ativas, que nós fazemos a fiscalização, mais de 20 mil mulheres no estado de Goiás. É um número grande. E aí vem falar, mas a violência aumentou? Não. A violência, ela sempre aconteceu. O problema é que as mulheres estão... Problema não, agora é a solução. Que as mulheres estão denunciando. E ao denunciar, elas recebem a medida protetiva. Major, a gente viu entre as ações que vocês fazem o monitoramento, fazem o apoio e a fiscalização. Como é feito cada um desses 3 eixos dentro do batalhão? Sim. Hoje, a Polícia Militar, nós temos um sistema de gestão dessas medidas protetivas, um sistema próprio. Então, assim, a gente tem ali todas essas mulheres cadastradas. A gente recebe essa medida protetiva do judiciário, assim que ele concede. Quando a gente recebe, a gente já insere essa mulher no nosso sistema e, a partir daí, a gente começa a fazer as visitas periódicas a ela. Para o primeiro atendimento, se a gente analisa que é um caso de prioridade, a gente tem 2 dias para fazer a primeira visita. E caso que a gente entenda que não está nessa prioridade, a gente tem até 4 dias. Mas, muitas vezes, quando a gente vai fazer a visita para essa mulher, o agressor nem foi citado ainda, porque é muito ágil esse processo entre o tribunal mandar e a gente já começar esse acompanhamento. Então, a gente vai até a casa dessa mulher, também fazemos o contato remoto, ligamos para ela, e ela já tem os números nossos ali, então elas já estão acostumadas, respondem, está tudo bem, não está, teve descumprimento, elas já nos falam, e a gente vai até lá fazer o registro. Muitas vezes elas ligam com flagrante, olha, ele está descumprindo e está aqui, a gente vai para fazer o flagrante também. Eu gostaria de saber também se há algum tipo de formação, de treinamento específico para as pessoas, né, para os comandantes, para os policiais que fazem parte desse batalhão. Até porque, como a senhora bem está dizendo, esse acompanhamento muitas vezes é próximo, muitas vezes também essas mulheres podem se encontrar sensíveis emocionalmente, vulnerabilizadas por conta da situação. Então, vocês recebem algum tipo de formação específica por fazerem parte do batalhão da Lei Maria da Penha? Sim, recebemos sim.
nós, do batalhão e as patrulhas, né, somos uma unidade especializada dentro da Polícia Militar. Nós temos um curso próprio, que é o Curso Operacional Maria da Penha. Ano passado, nós formamos quase 200 policiais. Dessas formações participaram bombeiro também, guardas municipais, policiais legislativos. E nessa formação, a gente vai instruir esses policiais a forma de abordar essa mulher, a forma de não revitimizar essa mulher. A gente tem também o treinamento de situações de conflitos, né? Ali de uma possível ocorrência que tem um refém, alguma coisa nesse sentido, que esses policiais tenham esse treinamento. Então, a gente tem, sim, um curso específico. Hoje, no atendimento da violência doméstica, que é aquele que a mulher sofre, por exemplo, ela sofreu uma lesão corporal, todo policial tem condição de fazer esse atendimento. Porque está ali, a gente tem um procedimento operacional padrão, todos passam pela academia, e lá nessa academia, então, todos os policiais militares têm a capacidade de fazer esse atendimento da violência. Mas, para fazer esse atendimento das medidas protetivas, esse acompanhamento próximo, nós temos esse curso, que é o curso operacional Maria da Penha. E aí, o que difere muitas vezes esse trabalho é que quem faz essa aproximação com essa mulher é a policial feminina. Nós temos, assim, nossas equipes é um policial masculino e uma policial feminina, mas esse contato direto com a vítima é a policial. Para que essa mulher se sinta à vontade para falar, para que ela não se sinta constrangida ou revitimizada. Então, quem faz esse contato próximo, essa conversa, é sempre a nossa policial feminina. Major, o batalhão ele já está presente em todas as cidades do estado? Sim, está. Assim, o batalhão atua aqui em Goiânia, né? Mas a gente tem, em todos os comandos regionais, a gente tem núcleos Maria da Penha. E todos os batalhões da Polícia Militar e companhias independentes têm um núcleo Maria da Penha. Então, em todo lugar tem. Então, por exemplo, um batalhão de Rio Verde, que atende Rio Verde e aquelas cidades próximas, essa patrulha de Rio Verde vai atender Rio Verde e essas cidades próximas. Então, o judiciário já encaminha direto para essa patrulha, para que eles possam lá fazer esse atendimento. Só para vocês terem uma noção, fechamos 2024 com mais de 200 mil acompanhamentos. Então, esse é um número grande e é a única polícia que faz esse atendimento nesses números e em todas as mulheres. Então, sim, todas as medidas que o tribunal manda, a gente não escolhe aquelas com mais situações mais de risco, não. Mandou a medida protetiva, ela é acompanhada pela Polícia Militar. Qual é a ligação, Major, essencial entre esse trabalho e, por exemplo, evitar casos de feminicídio? Como que a senhora avalia a situação de feminicídio realmente aqui no estado de Goiás? Sim, a gente fechou o ano de 2024 com 56 feminicídios, né? Então, assim, a maioria desses feminicídios, mais de 95%, eram as mulheres que não denunciaram as violências. Então, o que a gente tira de conclusão? Que é necessária a denúncia. Então, se a mulher que denuncia, ela não está morrendo. Por exemplo, aqui no batalhão, aqui em Goiânia, a gente tem quase 4.500 mulheres, né? Nenhuma das nossas mulheres acompanhadas foram vítimas de feminicídio em 2024. Então, o que protegeu essas mulheres foram que elas se posicionaram e denunciaram. Então, assim, se a gente pegar o número total do estado, que a gente tem mais de 20 mil mulheres, nós perdemos 5 com medidas protetivas, nesse universo de 20 mil mulheres. Então, assim, a gente não queria ter perdido nenhuma, né? Mas são casos que, em algumas situações, o agressor mata a mulher e se mata, que é uma coisa que a gente não consegue ali evitar. Mas se a gente comparar a mulher que tem medida protetiva com a que não tem medida protetiva, mais de 95% das que morrem não têm medida protetiva. Então, a gente trabalha muito essa questão educacional e falar para a mulher pedir a medida protetiva, que hoje o que está salvando as mulheres do feminicídio são as medidas protetivas. Exatamente, né? E é importante, né, para impedir que esses casos continuem acontecendo, é muito importante a informação, né, o combate e a prevenção. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as ações educativas que vocês fazem, como saber quando vai acontecer, como participar. Então, a questão educativa é assim, a gente tem um material para distribuir, então a gente participa, a gente brinca muito, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, quiser chamar, a gente está lá. Para poder distribuir esse material, conversar com essas mulheres, como eu disse, mostrar para ela o que é uma violência. Muitas mulheres acham hoje em dia, mas ele nunca me bateu, mas e os outros tipos de violência? Então, é necessário que a mulher identifique os outros tipos de violência também. É necessário que a mulher entenda que o feminicídio, ele nunca é a primeira violência, ele sempre é uma crescente de violência. Não, mas aqui ele ainda só tem violência moral, mas cuidado, porque essa violência ela tende a crescer. Então, a gente passa muito isso para as mulheres, passa os canais. Hoje em dia, a mulher, para denunciar, ela basta 2
cliques no celular através do aplicativo Mulher Segura. Então, se ela tem forma de denunciar, forma discreta e rápida de fazer a denúncia, ela tem um amparo, tem programas sociais, aluguel social voltado para essas mulheres, programas de transferência de renda, programas de créditos para elas poderem empreender. Então, nas ações educativas, a gente faz muito baseado nisso, de mostrar para a mulher a necessidade de denunciar e o que ela vai, qual que é o amparo que ela vai ter. Porque a partir do momento que ela sabe que ela não vai estar sozinha, ela começa a se encorajar. E, nesse sentido, eu gostaria de saber também como que é feito o protocolo e a fiscalização dessa situação quando a vítima ainda convive, ainda mora com o agressor. Tem algum tipo diferente de protocolo? Como que o batalhão faz esse acompanhamento? Assim, se ela tem uma medida protetiva contra aquele agressor, ela não pode estar com ele, né? Então, assim, se a gente chega para fazer a fiscalização e esse agressor está lá e a medida está ativa, a gente leva, é o flagrante de descumprimento, a gente leva para a delegacia. Algumas vezes as mulheres se posicionam, olha, mas eu autorizei que ele tivesse. Né? Mas a gente já tem julgado do STF que a medida protetiva estando ativa, mesmo com o consentimento da mulher, ainda tem-se o crime de descumprimento. Aí, nesse caso, a gente orienta, olha, se você retornou ao relacionamento, procure, então, o Tribunal de Justiça ou procura a Defensoria Pública para retirar essa medida. Né? A gente trabalha muito na questão da mulher ser livre. Ela faz as escolhas dela e nós cabe respeitar. A gente orienta, né, fala das possibilidades, mostra ali talvez o risco que ela pode correr, mas a mulher é livre para poder fazer essa escolha também. Então, assim, se essa medida está ativa, a gente leva, porque é um flagrante, né? E é uma quebra de medida protetiva, né? Não tem por que ela ter essa medida protetiva, já que ela retornou com esse agressor. E, Major, é um trabalho muito próximo à vítima, né? Queria saber se no trabalho diário de vocês existe algum desafio que vocês enfrentam para aconselhar essas mulheres, estarem próximas a elas? Existe algum tipo de desafio? Né? Existem muitos desafios. Primeiro, a mulher se sente, né? No começo, ela fica meio envergonhada de receber algumas, né? Receber a viatura ali na porta da casa dela, porque, assim, no momento da violência, nenhum vizinho escutou. Mas quando a viatura chega na porta, todo mundo sabe que a viatura está ali. Algumas acham muito bom, se sentem, né, orgulhosas da viatura estar ali exclusivamente para ela. Mas nós ainda temos algumas mulheres que têm essa barreira. Muitas não querem, algumas, né, não querem receber esse atendimento, mas aí cabe a nossa policial feminina ali naquele convencimento. Uma coisa que convence muito elas é falar, olha, nenhuma das nossas mulheres assistidas foi vítima de feminicídio. Isso a gente sempre usa e elas começam a avaliar. Então, assim, a gente tem esse problema dela não querer, né, de princípio, de início, ali, esse atendimento. A gente tem essa dificuldade de também elas mudarem de endereço e aí não repassar para a gente. São moradoras de rua, muitas vezes, que a gente não consegue mais localizar essa mulher. Então, a gente tem muita dificuldade com essa mudança que elas têm. Muitas mudam com medo, né? Mudam para o interior e aí ninguém mais sabe. Então, a gente tem essas dificuldades de chegar, sim, até essas mulheres nesse sentido. Major, para a gente já encerrar nossa conversa, eu gostaria que a senhora reforçasse as formas de acionar o Batalhão Maria da Penha, tanto pelas mulheres vítimas, mas também para aquele vizinho, para aquele amigo que ouviu ali o caso de violência e quer realmente fazer a denúncia. A senhora comentou do aplicativo Mulher Segura, ele é a única forma? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A denúncia, que é o fundamental, a mulher pode, no clássico 190, né, que é aquele número que todo mundo, o primeiro número que vem à cabeça no momento de dificuldade, no 190 ela pode acionar via aplicativo. O aplicativo Mulher Segura, a gente orienta, toda mulher tem que ter no seu celular o aplicativo Mulher Segura, porque ele não é apenas para violência doméstica, mas qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, por exemplo, todo um transporte coletivo, sofrendo uma importunação sexual, enfim, qualquer tipo de violência. E, nesse caso, eu posso chamar para uma terceira pessoa no aplicativo, porque lá eu tenho condição de conversar com o operador e colocar, olha, eu estou chamando porque eu estou vendo aqui minha vizinha, estou escutando, ou eu estou em tal lugar, estou percebendo que uma mulher está sofrendo um tipo de violência. Então, chamar, né, a polícia através do aplicativo 190, procurar também os órgãos. Algumas mulheres têm um histórico de violência, procuram diretamente o batalhão, que a gente fica ali no setor Coimbra, próximo ali ao supermercado Moreira, que tem lá no setor Coimbra.
Tem também o NUDEM do Setor Sul, procurar diretamente a Coordenadoria da Mulher ou o próprio Tribunal de Justiça. Nosso Instagram, Batalhão Maria da Penha Gol, também. Algumas mulheres já conversaram com a gente através do chat lá do nosso Instagram. Então, assim, qualquer viatura tem a condição de fazer esse atendimento. Então, assim, todas as formas, a mulher tem uma série aí de formas de acionar a Polícia Militar. Excelente. Então, conversamos com a Major Dirlene Seixas Santana, comandante do Batalhão Maria da Penha. Major, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com a senhora e sinta-se à vontade para voltar mais vezes aqui à Sagres TV. Eu que agradeço, né, novamente o espaço. Estou à disposição. Viu que eu falo muito, mas é um assunto que a gente precisa, né, estar sempre falando e esclarecendo. Essas participações que nós fazemos é importante porque chega até a mulher. E aí a mulher que está assistindo, ela começa, a minha vizinha, a minha amiga, eu. Porque, assim, cada 10 mulheres, 3 sofrem violência doméstica. Então, aquele grupo nosso familiar, se a gente juntar, lá a certeza que tem mulheres que sofrem violência. Então, é importante essa nossa participação. Agradeço novamente o espaço. Rawane, também muito obrigada por mais um Pauta 1 Juntas. E, claro, obrigada a você pela sua companhia, obrigada pela sua participação e até a próxima edição do Pauta 1.